Todos nós sabemos que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. Mas como eram salvos aqueles que viveram antes de Jesus, nos tempos do Velho Testamento? Como podiam receber a salvação em Jesus se ele ainda não havia morrido? Como poderiam saber algo sobre a cruz? Desde que o homem pecou, deveria demonstrar fé no Redentor. Adão e Eva tiveram conhecimento do plano da salvação. Abel creu no sacrifício do Redentor vindouro ao levar um cordeiro para o sacrifício. Assim aconteceu com Abraão e os outros patriarcas. O povo de Israel recebeu ordem de construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Esse lugar seria para a manifestação da presença divina e também para a adoração a Deus. E mais do que isso, seria para revelar, mediante símbolos, o grande plano da salvação. O santuário era uma tenda portátil de aproximadamente 15 metros de comprimento por 5 de largura e 5 de altura. Era dividido em 2 compartimentos, Santo e Santo dos Santos ou Santíssimo. Uma cortina separava as 2 dependências. No primeiro compartimento, que era 2 vezes maior que o segundo, havia uma mesa com pães, chamados da proposição, representando a Cristo o pão da vida. Havia também um castiçal de ouro com 7 lâmpadas continuamente acesas, simbolizava Cristo, a luz do mundo. E um altar de incenso, sobre o qual o incenso era queimado por ocasião do culto matutino e vespertino, representando a intercessão de Cristo. No segundo compartimento, o Santíssimo, estava a arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, que tinha por tampa uma peça de ouro maciço chamada propiciatório. Nas suas extremidades havia a figura de 2 anjos, feitos de ouro puro, cujos rostos se voltavam para o propiciatório. Nesse lugar brilhava uma luz gloriosa, símbolo da presença de Deus. E o Senhor Deus ordenou que os 10 mandamentos, escritos com o seu próprio dedo, fossem postos dentro da arca. A congregação não se reunia propriamente no tabernáculo, mas no grande pátio, ou átrio, que o cercava. Tinha 52 metros de comprimento por 2 metros de largura, fechado por cortinas. Nesse pátio, logo na entrada, estava a pia, ou bacia, contendo água para os sacerdotes se lavarem, pois deviam estar limpos antes de entrarem no tabernáculo. Isso é um símbolo da pureza que devemos possuir, pois só os puros de coração entrarão no reino de Deus. Havia também o altar de holocaustos. Os serviços no primeiro compartimento, o lugar santo, eram diários. Cada pecado naqueles dias era cobrado com sangue inocente. Quando alguém pecava, devia trazer à porta do santuário um animal sem defeito, representando Jesus, e pondo as mãos sobre a cabeça do mesmo, devia confessar sua culpa. Dessa maneira, a culpa era transferida ao pecador para a vítima substituinte. Então o pecador degolava o animal, pois o salário do pecado é a morte. Desta forma, era mostrado ao arrependido que seus pecados haveriam um dia de tirar a vida do inocente Filho de Deus, visto que sem derramamento de sangue não há remissão. Simbolicamente, o pecado era transferido do pecador para o cordeiro que morria em seu lugar. Os pecados do povo eram confessados dia após dia e mês após mês. Eram figurativamente transferidos para o santuário, pois algum sangue era aspergido no altar. Uma vez por ano, era feita uma cerimônia especial para os extirpar, uma purificação do santuário. Para este fim, foi escolhido por Deus o dia 10 do 7º mês, chamado Dia da Expiação ou Dia do Juízo. Para isso, o sacerdote tomava 2 bodes, degolava um deles e penetrava com o sangue do animal no segundo compartimento, o Santo dos Santos ou Santíssimo. Então, enquanto estava de frente da arca que continha os 10 mandamentos, o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório para mostrar que o sangue de Jesus, o Redentor prometido, pagaria a pena da transgressão da lei. Por essa cerimônia era feita a remoção dos pecados acumulados no santuário. Após completar a purificação, o sacerdote punha, sempre simbolicamente,
todos os pecados removidos do santuário sobre a cabeça do outro bode, o bode emissário, e enviava esse animal ao deserto, onde morria. Era plano de Deus que nesse dia do ano, o dia da expiação, povo e santuário ficassem limpos do pecado. Esse dia era para o povo de Israel um dia de juízo. Quem não se arrependia do seu pecado e dele não se livrava, devia ser eliminado do povo de Deus. Mas havia grande alegria quando terminava o dia do juízo. Estavam livres dos pecados cometidos durante o ano e purificados diante de Deus. O tabernáculo, ou santuário terrestre, foi feito conforme o modelo do tabernáculo celeste e era uma cópia fiel dele. O autor do livro de Hebreus menciona do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. No Apocalipse, João viu em visão esse tabernáculo e peças da sua mobília. Os serviços do santuário terrestre eram símbolos da obra de Jesus em favor do homem. Essa obra redentora ele iniciou na terra e prossegue no santuário celeste. O serviço do santuário era como um telescópio da fé, pela qual os fiéis podiam penetrar no grande espaço do tempo até a primeira vinda de Jesus e a cruz do Calvário, indo além ao segundo advento e ao juízo final. Por ser símbolo da obra de Cristo, o santuário do antigo Israel chegou ao fim, ao consumar-se o sacrifício de Jesus. Quando o Salvador respirou na cruz, o véu do santuário rasgou-se em dois, dando o Senhor a entender por isso que aqueles serviços não tinham mais valor. A sombra encontrava o corpo, o tipo encontrava o antítipo. Daquele momento em diante, entrava em função o santuário que está no céu. Assim como o sacerdote no santuário terrestre representava a Deus em benefício dos pecadores, dons e sacrifícios, Jesus, nosso sumo sacerdote, apresenta ao Pai em favor do homem os méritos do seu próprio perfeito sacrifício, sua morte na cruz. Contrariamente aos sacrifícios de animais, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez para sempre. A virtude desse único sacrifício é suficiente para apagar os pecados de todos os homens em todos os tempos. Mas não esqueça, meu amigo, essa perfeita e completa expiação não pode salvar os descrentes. É somente quando cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal e cremos na expiação efetuada na cruz para a remissão dos nossos pecados que o divino mediador pode aplicá-la em nosso benefício. Por isso, aceite a Jesus como o seu Salvador pessoal agora e receba as bênçãos do perdão e da salvação. Já sonhei com lindos campos, lindas casas e jardins, mas a nada se iguala no eterno lar sem fim. Os meus sonhos não revelam o que lá vou encontrar, pois a terra prometida vai a